Olá, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui mais uma vez nas redes sociais da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o Brasil, onde de maneira especial estamos no 8º dia dessa maratona de 10 dias, quando estamos falando de famílias fiéis até o fim. Eu não sei se você já tem o seu material, mas se você não tem, você pode baixá-lo e começar a partir de agora, mas eu tenho certeza que a maioria já está acompanhando desde o primeiro dia. A localização onde você vai encontrar a revista é adv.st/10 dias de oração. Está aparecendo aqui embaixo na tela, é só você ir diretamente nesse link, tem outros materiais lá também interessantes que vão lhe ajudar nessa caminhada para fortalecer a sua família, para fortalecer a sua vida espiritual, para continuarmos aprendendo e crescendo cada vez mais e entendendo o propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida. Hoje nós estamos com o pastor Ayrton aqui conosco. Bom dia, pastor Ayrton. Bom dia, tudo bem? Bom dia para você e para os amigos que acompanham a gente agora cedo, já nessa maratona, nessa jornada de oração. Eu quero convidar você para deixar o seu pedido de oração. Nós vamos conversar sobre o tema da revista, vamos entender um pouquinho melhor o tema que fala sobre generosidade. Enquanto estamos conversando aqui, vai deixando seus pedidos aí. Nós temos uma equipe de intercessores que vão orar pelos seus pedidos durante o programa. Eu vou citar alguns dos pedidos de oração também e no final o pastor Ayrton vai colocar todos os seus pedidos nas mãos do Senhor. Mas para a gente começar, quero convidar você para fechar os olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus querido, Pai nosso, estamos começando mais uma transmissão onde a Tua palavra será aberta. Queremos entender um pouquinho mais como podemos demonstrar esse verdadeiro amor cristão, a generosidade às pessoas que estão à nossa volta. Quero mais uma vez pedir a Tua bênção sobre cada pessoa que está acompanhando essa transmissão, seja agora ao vivo ou aqueles que vão acompanhar nos outros dias, em outros horários também, em nome de Jesus. Amém. Antes de a gente entrar na revista, eu não sei se você já conhece o aplicativo 7Me. Ele foi atualizado recentemente e esse aplicativo ele está espetacular. Se você não tem, eu quero lhe convidar a baixá-lo, porque dentre as muitas funcionalidades que ele tem, eu estou carregando o meu aqui, agora você tem a possibilidade de criar uma agenda de oração dentro do aplicativo. Então você pode fazer um pedido, você pode criar sua lista de oração, você pode ter grupos de oração, você monta na sua igreja com seus amigos, dentro aqui do aplicativo. E aqui embaixo, se você consegue ver, aparecem vários pedidos aqui, que as pessoas vão colocando e fica disponível para todos aqueles que acessam a plataforma do 7Me. E aí eu vejo um pedido aqui, o primeiro, por exemplo, que aparece para mim aqui é do Francisco do Nascimento. Ele diz assim, olha, eu quero pedir que orem por mim, pelo meu trabalho missionário aqui na comunidade residencial Ribeirão, em Santa Maria, no Distrito Federal. E aqui eu posso orar por esse pedido e tem um íconezinho que diz assim, ó, orar. E se eu clico aqui no orar, vai aparecer para mim orando. E o Francisco vai receber uma mensagem no celular dele, no aplicativo 7Me, dizendo que eu estou orando por ele. Olha que coisa bacana, bonita que nós temos de criarmos essa conexão, essa interação com a oração. Se você não tem o aplicativo 7Me, eu quero lhe convidar a baixá-lo, ter no seu celular, porque é um aplicativo muito funcional. Além de você poder fazer a sua adoração, seus dízimos, suas ofertas, conhecer mais sobre a sua igreja local, tem também essa possibilidade agora de orarmos uns pelos outros. Pastor Ayrton, tema bonito de hoje, né? Muito, muito bonito, especialmente para quem se diz cristão e representa Cristo, né? Deus espera da gente essa generosidade. A Bíblia né? diz que Jesus andava por toda parte fazendo bem. E se nós somos um reflexo do ministério dele, se nós somos uma continuidade do ministério dele, é natural que se espera que um cristão também ande por toda parte fazendo bem. Por isso que eu achei que o tema de hoje é um dos temas, né? Tem muitos temas importantes, mas é um tema muito sensível, necessário, muito atendido por alguns, muito rejeitado por outros. Então, em família, é importante a gente pensar nisso, porque o foco nosso é a família. E o que está se dizendo bem claramente no título é que essa generosidade, que é uma marca pessoal, ela precisa ser desenvolvida dentro do ambiente familiar. Ou seja, tudo começa em casa, né, pastor? Tudo começa em casa. Se em casa não há solidariedade, vai ser muito difícil que depois pessoas individuais sejam solidárias. Porque é o exemplo dos pais, é o exemplo da família, e depois a consequência é que isso continue na vida dos filhos. Pastor, há um verso aqui que a revista coloca no primeiro dia, ou melhor, na primeira página, que está em 1 João 3, 17 e 18, diz assim, ora,
Se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Que desafio, né? É um desafio, pastor. Que desafio. Não é fácil. Hoje, quando eu falo hoje, é hoje mesmo, em época de pandemia. Nós temos muito mais gente carente do que no passado. Então, esse texto, ele é mais forte ainda. E no meio dos carentes se misturam aqueles que querem tirar vantagem da generosidade dos outros. Então, ajudar é um tremendo desafio. Mas a Bíblia está dizendo o seguinte, desafio ou não, difícil ou fácil, o chamado do Senhor é para que você faça algo por alguém. Se você não pode resolver o problema de todo mundo, se você tem dúvidas que no meio podem ter pessoas mal intencionadas, há vários que a gente conhece, que vivem perto de nós, na nossa comunidade de fé, na nossa família, na nossa vizinhança. Pelo menos esse podemos ajudar. Porque o grande drama é esse, a gente fica questionando, que não quer fazer, porque tem muito aproveitador, tem muita gente tirando vantagem, tem muita gente deitada nas cordas e querendo a ajuda dos outros. E com essa desculpa, dos muitos, a gente não faz para ninguém. O desafio é o seguinte, no dia de hoje, orar pela família, orar por si mesmo, para encontrar pessoas sérias, trabalhadoras, dedicadas, mas que a pandemia, a doença, a infelicidade de fechar uma empresa, etc., acabou deixando essa pessoa na situação vulnerável. E o nosso papel é nós que temos alguma coisa, é dividir esse alguma coisa com alguém. Então, nesse sentido, né, quando o João aqui coloca, nós não devemos amar de palavras, mas de ações, está dizendo que é muito fácil falar, né, pastor? Claro. Dizer para a pessoa pão é fácil, mas dar o pão para ela Esses dias alguém escreveu isso, a palavra fome não alimenta as pessoas. E tem muita gente hoje nos meios sociais, nos meios públicos, nas igrejas, que faz discursos lindos e fala e mobiliza, etc., crendo que a sua influência, a sua palavra, etc., vão saciar a fome de alguém. Na verdade, nós temos que falar e temos que defender e temos que promover, porém, mais do que essa abordagem de mídia, nós precisamos sim, a cada um de nós, fazer a sua parte e trazer outros a também fazerem a sua parte. É o que a Bíblia está dizendo. E eu acho que João disse isso exatamente porque sabia que seria muito fácil para o cristão ser moralista, falar bonito e entender que, tendo falado, fiz a minha parte. E a conversa, a palavra não vai resolver o problema, é a ação que muda. E como nós estamos falando de família, os filhos também olham para nós. Eu falo de filhos, mas pode ser marido e mulher quando não tem filhos, ou quem sabe uma mãe com filhos porque não tem o esposo, ou vice-versa. Mas pensando num modelo do que a gente comumente vê, se de repente os pais falam, no culto familiar falam, na igreja falam, mas os filhos nunca veem os pais fazendo um dedo de sacrifício por alguém, não fazer não educa. Só o fazer educa. Se eu quero passar esses valores para a próxima geração, eu tenho que falar para os meus filhos, eu tenho que ensiná-los, mas você sabe que a educação é por palavra e, por exemplo, na solidariedade é assim também. Eu li esses dias, pastor, que alguém dizendo que nos tempos que nós estamos vivendo, as novas gerações, elas escutam com os olhos. Elas precisam ver para entender o que elas devem fazer, não apenas com as palavras, né? Essa coerência entre aquilo que você fala e aquilo que você faz está sendo cada vez mais cobrada pelas novas gerações, das antigas gerações, e eles vão aprender a partir do momento que eles veem essa coerência entre aquilo que é falado e aquilo que é vivido. É aquilo que você faz, fala mais alto do que aquilo que você fala. Exatamente. E a gente tem que encontrar o equilíbrio, pastor Rafael. Há uma geração mais reivindicadora, mais jovem, e quem sabe uma geração mais antiga, mais acomodada. Não todos, eu digo uma marca que fica por aí. Então os jovens querem bater nos idosos porque não foram coerentes, não deram exemplo, não fizeram. E os idosos querem entender que os jovens são revolucionários e que não deviam estar fazendo isso. Na verdade, ambos iam baixar suas armas e fazer alguma coisa. Olha, se todas essas guerras que existem entre gerações, por esta razão, desaparecessem e todos os que gastam energia falando, criticando, brigando, reclamando, fossem fazer alguma coisa, nós já teríamos resolvido o problema, especialmente no caso do Brasil, de muitas famílias. Então a gente está gastando muita energia para tentar acusar o outro, para tentar mostrar que o outro está errado de ambos os lados. E essa energia, quem sabe um dedo dela está sendo usado para fazer alguma coisa. E o resto energia para falar, para fazer movimentos, para criticar e muitas vezes até para fazer efeito de mídia. A gente vê com pessoas importantes aí, fazem um barulho por um saco de arroz que entregam para alguém. E isso aí a gente sabe que saco de arroz não foi nada. Aliás, seria
Quem sabe um dinheirinho que eles dariam para alguém na rua se encontrassem pela condição que tem. Mas é um efeito de mídia, porque sabem que isso vai agradar uma geração ansiosa por justiça social. Então o nosso desafio é, no meio dessa confusão de gerações, de visões, de posturas, a gente não ficar só na palavra e fazer a diferença por nós, pela família, mas especialmente porque nós somos representantes de Jesus. Um dos exemplos aqui, pastor, que a revista coloca, e que obviamente para nós é o exemplo supremo da generosidade, é Jesus como nosso maior modelo. Ele viveu essa generosidade na prática, ele vivenciou, ele teve uma vida de renúncia, uma vida de sacrifício, e ele viveu em prol do próximo. O próprio material diz aqui numa das citações de Ellen White, que eu creio que você, como eu, vê Ellen White como uma pessoa que recebeu orientações e revelações do Senhor para nos ajudar na caminhada cristã. Ela fala assim que Jesus nasceu numa casa desfavorecida, essa é a palavra que ela usa, humilde, carente. Ele não escolheu uma casa com muito conforto que pudesse ficar mais parecida com o céu. Ele procurou um lugar muito parecido com a terra. Nasceu numa casa desfavorecida, trabalhou, ela até usa a palavra como um sócio do seu pai, ou seja, no dia a dia, muito interessado nisso. E no seu ministério, normalmente ele estava associado a pessoas necessitadas. Ele também circulava com aqueles que se achavam saciados. Ele também esteve ali, e muitas vezes para ajudar, não só para condenar, mas ele viveu muito no meio das pessoas carentes. Não só porque elas eram carentes de pão, de alimento, de recursos, mas porque pela carência delas, elas também tinham o coração aberto. E muitas vezes Jesus dava o pão físico e logo após o espiritual. Outras vezes nem dava o pão físico, mas pela carência delas não dava o que elas queriam, mas dava o que elas precisavam. Mas o fato é, deixa eu pegar meu material aqui, o fato é que Jesus marcou o seu ministério estando entre essas pessoas e fazendo uma diferença para a vida deles. E claro, se foi o nosso exemplo, está aí uma mensagem importante para nós, né? Jesus vivia essa solidariedade. Pastor, tem alguns pedidos que estão chegando aqui. Deixa eu ver aqui. O Edivan Melo está pedindo oração pela vida espiritual dele e também pelo irmão em Cristo, o Alfredo Jordão, que está com Covid. A Marlene Mantelli pede oração para todas as famílias enlutadas, em especial as famílias da igreja dela, Monte Azul Paulista, que nessa semana algumas pessoas perderam entes queridos lá. Nós estamos vendo bastante desses pedidos chegando aqui. Nana Monteiro pede oração pelos sobrinhos afastados, pela Vitória, pela Renata, pelo esposo, e que ele consiga mais tempo para estudar a palavra de Deus. A Helena de Araújo pede oração por uma pessoa muito querida que está com Covid, a Márcia Velar, que também é uma missionária voluntária. A Nádima Guimarães pede também oração pelos irmãos que estão sofrendo. O Heitor Salles pede oração pela sogra, que tem 83 anos e tem alguns problemas de saúde crônicos. Também tem a Deise Fernandes, pedindo oração pela mãe dela, a Rose, que hoje faz aniversário. Parabéns, Rose, pelo seu aniversário. Para você também, Deise, um dia muito feliz. O Jason Santiago pede oração pela família e para a mãe, que está passando por um problema com o irmão mais novo, que está vivendo no mundo das drogas. A Elisângela Pereira pede oração pelo primo que está no hospital com pneumonia e também sofrendo com câncer. Vamos lembrar de orar por esses pedidos, essas pessoas queridas que estão conosco aqui nessa jornada, onde a gente recorre ao Senhor como aquele que é o verdadeiro doador da força necessária que precisamos para continuar lutando e enfrentando os desafios que essa vida nos coloca. Agora, pastor Rafael, você fez vários pedidos aí de pessoas doentes, de situações muito críticas de saúde, pessoas no mundo das drogas. É interessante que o nosso material fala aqui que generosidade não é só dar dinheiro às pessoas, porque muitas vezes dar dinheiro para as pessoas é o mais fácil, e você se livra delas e deixa elas se virarem. O mais difícil, ela fala, é dedicar tempo, é se interessar. Eu fico pensando, alguém que está no hospital com uma doença difícil, talvez terminal, ou pelo menos um tratamento doloroso, ir lá visitar 1 dia, 2 dias, 3 dias, quando é possível levar um alimento, se não é possível visitar, porque o momento agora é mais complicado, se encarregar de às vezes fazer um contato com um aplicativo de vídeo, falar com a pessoa. E esse ato que põe a minha vida a serviço de alguém vale mais do que o dinheiro. E me preocupo quando a gente fala de generosidade, solidariedade, sempre dinheiro. Dá dinheiro para o pobre comprar comida. Parece que este é o movimento. A pobreza é uma das necessidades do mundo.
Mas a maior necessidade não é dê dinheiro para comprar alimento aos pobres. A maior necessidade é se dê a você mesmo para ajudar as pessoas nas suas carências. Quando eu me dou a mim mesmo, eu não apenas dou o peixe, mas eu ensino as pessoas a pescar. Porque eu estou junto, eu estou vendo o drama e eu começo a criar condições para que a pessoa saia dessa. Porque a depender de muitas reivindicações por aí, quanto mais cestas básicas a gente distribuir, mais generosos fomos, educamos, cumprimos nosso papel. E, na verdade, o nosso desafio é nos darmos e ajudarmos as pessoas a saírem dessa vida. Porque o alimento sacia o estômago, mas não o coração. E uma vida nova, espiritual, e quem sabe familiar, física e financeira, e isso sim pode mudar o contexto do coração. Pastor, a gente está aqui nos nossos dias com motivos de oração, né? E hoje nós temos 2 motivos especiais. O primeiro é para que Deus motive sua família a compartilhar o Evangelho e apoiar os ministérios da igreja. Nós temos na nossa estrutura organizacional departamentos dentro da igreja que cuidam exatamente da solidariedade, né, pastor? Que depende da solidariedade dos irmãos para que aqueles departamentos funcionem, porque sozinhos eles não vão funcionar. Na verdade, nós temos 3 alternativas, né? A primeira é o que nós chamamos de ADRA, e você que acompanha a gente nas redes sociais, de vez em quando vê campanhas da ADRA, relatórios do que a ADRA está fazendo. Ela é uma agência da igreja, é uma agência mais profissional, que busca parceiros para fazer grandes projetos, porque essa é uma área da solidariedade, uma área grande, uma área de peso e que pode fazer mais do que muitas vezes apenas iniciativas locais. A segunda é a Ação Solidária Adventista. Esse é um movimento que acontece em cada igreja local. Ali irmãos se reúnem, atendem a sua comunidade de maneira voluntária. E esse é um ministério da igreja muito mais fácil para se envolver. A ADRA também tem voluntariado, mas é um voluntariado treinado, específico para ações direcionadas. Na igreja não. Cada um faz o que pode de acordo com a necessidade local. E o terceiro meio é a própria iniciativa. Há muitas igrejas que organizam ministérios em favor de adolescentes grávidas. Esse ministério oficialmente não existe, mas eles reúnem porque veem que na sua comunidade tem algumas adolescentes grávidas. Ou eu conheço um ministério só para fazer enxoval para mães grávidas, mas que não têm condições. Então, às vezes, um bercinho, uma banheira, uma roupinha, fraldas. Outros têm ministérios para drogados, para ajudá-los. Enfim, as carências são tantas. E você não, na minha igreja ninguém está fazendo nada. Por favor, então você pode ler o material de hoje, pode entender que é importante para educar, mas também para a sua própria vida, e organizar um ministério. E essa é uma forma de contribuir também. Olha, pastor, eu marquei uma citação aqui na revista que me chamou muita atenção, que está no Conselho sobre Mordomia, na página 16. Diz assim, todas as boas dádivas de Deus para o ser humano se demonstrarão apenas uma maldição, a menos que as empregue para abençoar seus semelhantes e para o avanço da causa de Deus na terra. Que forte isso, pastor. Eu fiquei pensando, uau. Ou seja, as coisas que aparentemente seriam boas podem se transformar numa maldição se elas se transformam num fim em si mesmas. Né? Se veio de Deus, é porque deveria ser para um fim altruísta, porque esse é o amor de Deus, o amor altruísta, que pensa no outro. Então Deus me dá para que eu seja um canal. Claro que se Ele me deu para que eu seja um canal, algo melhor vai acontecer comigo. Vou ter uma vida, quem sabe, mais confortável, mas sempre que Deus dá, Ele dá para que a gente seja um canal. Agora, quando eu me torno egoísta, quer dizer que o canal está entupido. As bênçãos estão vindo e estão ficando só comigo. E aí, é claro, quanto mais bênção, mais egoísmo. E quanto mais egoísmo, Ellen White não está na leitura de hoje, mas ela fala que o egoísmo é a essência da depravação. Ou seja, é o pecado dos pecados. Então, se o que Deus está me dando está me tornando mais egoísta, Ele está me afundando no pior de todos os pecados. E aí, claro, vai virar uma maldição. Por quê? Porque eu não ajudei as pessoas, nem a causa de Deus. Eu deixei de ser canal. E acabei entupindo esse canal com a minha própria vaidade. É uma situação complicada. Por isso que tem aqui uma situação que eu achei interessante quando fala de família e educação. Assim, em cada lar deveria haver um cofre de abnegação. Olha só, ela deixou de conceitualizar e ela deu uma ideia prática. Ela teve uma palestra em Nashville, nos Estados Unidos, e ali Deus a impressionou com isso. Um cofre de abnegação, e que, com este cofre, as crianças deveriam ser ensinadas a colocar as moedas que de outro modo gastariam em doces e coisas desnecessárias. Uau! Ganham uma mesadinha, ganham um presentinho, tem a oferta, tem o dízimo, e vamos colocar uma moedinha aqui, e quando der um pouquinho mais de valor, a gente vai transformar isso no bem de alguém.
Que simplicidade de educação. E podem haver outras ideias, mas nós não podemos deixar que isso seja uma maldição. Ou seja, desde pequeno vai inculcando, né, esse sentido de generosidade, vai trazendo esse espírito de abnegação, né, de entender que há outras pessoas que sofrem e que a gente pode ajudá-los também a mostrar Jesus para eles com esses atos de bondade. É o título do material, a generosidade começa em casa. Começa em casa. Então, se eu me torno um receptador das bênçãos de Deus e não levo para o outro, isso pode se transformar numa maldição. Mas cada ato de abnegação para o bem do outro, isso fortalece a presença de Deus na minha vida e me leva a ser e fazer aquilo que Deus espera de todos nós. Tem mais alguns pedidos, pastor, chegando aqui. A Ellen Ferreira pede oração pela professora dela, Joellen Souza, que está em Manaus, no tratamento de Covid, está entubada e o estado dela é bem grave. Ela tem orado pela professora e pelos familiares. A Maria Augusta pede oração pela conversão da filha Carol, da Ceissa, do filho Rogério, que está afastado da igreja, e também pede oração pelos 11 netos. A Alexandra Nobre pede oração pelo Lucas, que está seguindo o seu caminho sem Cristo, e ela pede que Deus hoje toque no coração dele de uma forma especial. Pastor, a gente vai vendo aqui nesses pedidos de oração, a oração, ela nos coloca em contato com Deus, né, com o poder de Deus, e ele tem condições de nos ajudar quando a gente ora. Eu acho que a oração tranquiliza o coração da gente. Ela pode não resolver do jeito que eu quero, mas ela tranquiliza o coração, porque eu sei que a minha causa está em mãos maiores. Eu acho que esse é um grande sentimento que a gente deve ter. Porque quando a pessoa ora e não tem fé, ela ora, não vai receber o milagre e ainda vai continuar angustiada. Mas quando você ora com fé, você deposita nas mãos de Deus, alguém que é maior a sua angústia, diz assim, Senhor, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, a minha parte, mas está nas suas mãos. O Senhor é maior, o Senhor sabe o que é melhor. Então você descansa um pouco mais, apesar da angústia, da dor, da lágrima, descansa um pouco mais e ao colocar nas mãos de Deus, você abre a porta para que Ele faça esse milagre. E durante esses 10 dias, nós estamos incentivando você também a orar por 5 familiares, por 5 pessoas. Vários dos pedidos que nós estamos lendo aqui são pedidos de familiares. É gente mais próxima, gente que está mais perto, a gente ora por essas pessoas. Enquanto nós intercedemos por ela, somos incentivados e chamados para demonstrarmos a elas o amor, a interesse, a preocupação. O pastor até falou, faz uma chamadinha de vídeo, manda uma mensagem, liga para essa pessoa, diz que você está orando por ela, está orando pela vida dela, pelos projetos que ela tem, porque eu tenho certeza que todas as nossas orações elas chegam até o trono do Senhor. Ele olha com compaixão para cada um dos pedidos e Ele é pronto em nos atender. Pastor, aqui na continuação da nossa revista, então, o título está assim, ó, manifestar verdadeiro interesse pelo sofredor. Bem no meio da citação, eu achei assim, ó, que importa num real interesse no bem-estar do outro. A beneficência significa mais do que simples dádivas, mas preocupar-se com o bem-estar do outro. Aquilo que o senhor falou um pouquinho, né? Exato, essa é a ideia. Não é só a comida, né? Às vezes é o atendimento de outras necessidades que a pessoa tem, não psicológica, é doar, emocional. É se doar. Eu acho que é esse ponto, não é doar, é se doar. E se vai só o dinheiro, vai muito pouco, muito pouco. Porque num tempo onde as pessoas estão cada vez mais preocupadas consigo mesmas, a Bíblia nos convida a olhar um pouquinho para o outro, né? Deixar um pouco o meu eu de lado e preocupar um pouquinho com aquele que está à minha volta. E é interessante que a Bíblia faz assim, e Ellen White também, mostrando que esse é um tema urgente, não é um tema que a gente devia pensar assim, olha, quando der, eu não estou bem agora, um dia que fica melhor. Qualquer coisa que eu tenho pode ajudar. Às vezes eu não tenho dinheiro, eu estou sem trabalho, mas eu tenho um colchão, eu tenho um cantinho onde alguém poderia descansar, e esse cantinho pode fazer a diferença. Ou eu estou sem dinheiro, mas ainda tenho voz, então eu posso usar a minha voz para motivar alguém. Tudo isso é útil. E ela fala aqui, no livro A Ciência do Bom Viver, na última página, página 29, mais ou menos no meio, diz assim, temos pouco tempo à disposição. Não podemos passar por esse mundo mais de uma vez. Em outras palavras, é agora. Primeiro, nós estamos vivendo um período onde vidas se acabam muito rápido, né? A gente sempre falou disso, mas agora é um fato com a pandemia. E mesmo que não houvesse a pandemia, nós não somos donos do amanhã. Então ela fala, nós só temos agora, só tem essa vida. E quando vai lá para o final da página, ela continua dizendo, o Senhor deseja, lá quando faz ali fazer o bem em vida, o Senhor deseja que a morte de seus servos seja sentida como uma perda
por causa da boa influência que eles exerceram e das muitas ofertas voluntárias que entregaram para abastecer o tesouro de Deus. Legados deixados somente na morte são uma miserável compensação do que deveria ser realizado em vida, em benefício dos outros. Em outras palavras, você pode deixar uma linda herança, mas se você não foi solidário durante a sua vida, essa linda herança não é o que Deus aprecia. Então, me chamou a atenção porque a gente conecta. Você só tem essa vida, é agora. E logo abaixo ela fala, depois que morrer, você pode deixar uma fortuna de presente para a igreja, de presente para famílias carentes, de presente para os seus filhos, de presente para agências de ação social. Só que o que o Senhor esperava não era o seu dinheiro. Você viveu, ganhou, guardou e entrega para que alguém faça. No fundo, você não entregou. Você não se entregou. Apenas o seu dinheiro foi. Então, a vida é agora e o Senhor espera uma entrega maior da nossa parte. Nessa entrega, pastor, tem uma citaçãozinha aqui que me chama a atenção. Está aqui no Ciência do Bom Viver, página 355, logo na metade aqui da citação, diz assim, ó, uma luz, por pequena que seja, se está sempre brilhando, pode servir para acender muitas outras. Ou seja, a minha generosidade pode ajudar com que outras pessoas se inspirem também para viver essa generosidade e pequenas luzes somadas se transformam num grande canhão de luz. Nossa esfera de influência poderá parecer limitada, nossas capacidades pequenas, as oportunidades escassas, nossos recursos reduzidos. No entanto, se soubermos aproveitar fielmente as oportunidades de nossos lares, maravilhosas serão as nossas possibilidades. Eu achei isso aqui tremendo, né? Fantástico. Como nós podemos ampliar nossa possibilidade, como nós podemos aumentar e crescer a nossa esfera de influência. E eu entendo, pastor, que nós temos oportunidades de serviço em todos os lugares, né? Sem dúvida. Eu estava pensando aqui como cristãos, novamente eu volto como adventistas, o sétimo dia, como cristãos, a gente não tem a responsabilidade só de fazer, mas de motivar os outros a fazer. Nós somos testemunhas, então a gente faz porque tem que fazer, faz porque o Senhor pediu, faz porque é bom para nós mesmos. Provérbios 11:17, tem um texto que eu acho muito legal. Salomão fala assim, eu estou com Ellen White no material. Salomão fala assim, quem faz o bem, a si mesmo o faz. Portanto, fazer o bem aos outros faz bem a você mesmo. Você não vai fazer só porque faz bem para você, mas faz bem a você mesmo. Então, quando você ajuda alguém, é porque Deus lhe pediu, é porque faz bem para você. A gente fica feliz quando ajuda e vê a felicidade do outro, mas é também para influenciar pessoas. Nós somos o sal da terra e sal não guarda para si mesmo, luz do mundo não se esconde. Então, a ideia é essa, faça e não tenha vergonha de fazer. Faça e não faça escondido. Também não faça para trombetear, para mostrar, para aparecer. Mas faça para testemunhar. E quando eu falo para não fazer escondido, não é para ficar pondo em rede social. Não, leve alguém junto com você para fazer. Para que essa pessoa se inspire em você e faça. Reúna a igreja, organize grupos para fazer e saiam juntos. Isso é visível e da mesma forma é sensível. Mas isso não só ajuda, como multiplica essa influência. Sem dúvida, seja no lar, na vizinhança, na escola, dos filhos, com os pobres, onde a gente estiver, Deus nos dá oportunidades e essas oportunidades, quando bem aproveitadas para o serviço, redundarão em bênçãos para aquele que é ajudado, e como diz o pastor Edson, redunda também em bênçãos para aquele que ajuda, né? Eu sou beneficiado quando eu me coloco à disposição do Senhor, né, pastor? Porque às vezes eu sentia, pastor, sinto muitas vezes isso, pastor, quando eu vou fazer uma visita, um hospital, atender alguém, numa casa, uma situação específica, e a pessoa me agradece e fala assim, obrigado, eu estou tão feliz, me sinto tão bem pela tua visita, e às vezes eu penso assim, mal sabe ela como eu estou me sentindo, como eu me sinto feliz e abençoado, talvez mais do que ela que recebeu ajuda, pelo simples fato de eu ser esse instrumento nas mãos de Deus. E já aconteceu com você, de você ajudar alguém, quando na verdade você que estava precisando de ajuda, você fala assim, nossa, eu estou arrebentado, estou destruído emocionalmente, às vezes financeiramente. Eu lembro um ano que eu era pastor de uma igreja e a igreja fez aniversário e nós apelamos para os membros darem uma oferta especial, que é também essa generosidade para com a causa do Senhor. E eu lembro que era dia 23 do mês, mais ou menos, e eu tinha um valorzinho pequeno na minha conta. Era bem no início do meu ministério. E eu falei, eu pedi para os membros ajudarem. E eu também vou ajudar. E o que eu fiz, eu peguei todo o restante que sobrava de dinheiro na minha conta. Falei, eu vou entregar a Deus aqui. Porque eu acho que é o meu papel. Se os membros vão se sacrificar, eu também vou me sacrificar por isso. E eu pensava, quando nós estávamos festejando dentro da igreja, aquela festa linda de aniversário, pensando, só Deus sabe que acabou aqui todo o dinheiro que eu tenho até o final do mês.
pois naquele dia meus pais foram me visitar e acabaram me dando um dinheirinho de presente. Eu era solteiro ainda, e aquele dinheiro era mais do que eu tinha entregue como oferta, e Deus proveu. Mas a igreja não sabia que naquele momento que eu estava estimulando a eles a ajudar, eu mesmo precisava ajudar. Eu queria só fechar a minha participação vendo aqui a parte final do nosso texto. Achei muito interessante quando ela fala assim, Ellen White fala, quer tornar sua propriedade segura? Coloque-a na mão que traz a marca dos cravos da crucifixão. Retenha tudo que você tem e isso será para sua perdição eterna. Que nocaute esse. Depois, mais abaixo, ela fala, quer aproveitar os seus bens? Então os use para fazer a felicidade dos que sofrem. Na última frase do material do dia de hoje, ela fala assim, os que se fecham em si mesmos, os que não estão dispostos a se incomodar para dar hospedagem, perdem muitas bênçãos. Em outras palavras, você quer ser feliz com o que você tem, quer ter segurança com o que você tem, coloque nas mãos do Senhor, use para as pessoas, e ao invés de maldição, de perda, etc., Ellen White fala, e a Bíblia, muitas vezes você terá bênçãos presentes, terrenas, eternas e celestiais. Realmente muito abençoado. Os textos que o senhor citou no final são todos que eu grifei aqui, também na minha revista. Aqui também no meu em amarelo. Né? Que me chamaram bastante atenção, aqueles que precisam exercer a solidariedade que somos todos nós. Pastor, nós temos muitos pedidos que nós estamos recebendo, e eu vou pedir para o senhor orar daqui a pouquinho, mas uma coisa que está me surgindo aqui, muita gente preocupada com a Covid, muita gente com medo, com dúvidas, a incerteza do que pode acontecer, com familiares, medo dos pais, medo dos filhos. E vários desses pedidos vão bem nessa direção, né? Olha, que Deus abençoe as pessoas que estão sofrendo, que Deus abençoe minha família, que Deus me proteja dessas situações. Nós vamos colocar a sua vida nas mãos de Deus, o pastor Arthur vai orar por essa situação de maneira específica também. Tem alguns pedidos mais que chegaram aqui, eu vou ler só mais alguns. Pastor Rafael, às vezes paro para pensar que esse medo e essa angústia tem várias razões. Primeiro, porque muitas pessoas já perderam familiares, ou têm familiares infectados ou contaminados, e você está vendo o drama diante dos seus olhos. Outras vezes é porque acabam se ligando muito a programas sensacionalistas, videozinhos na internet para lá e para cá que apavoram as pessoas. E é lamentável que muitas vezes esse tipo de conteúdo só apavora e não estimula as pessoas a tomarem os seus cuidados, né? E outras vezes as pessoas se apavoram porque não estão cuidando como deveriam. Mas para mim a grande razão é porque há muitos que estão deixando de confiar no Senhor. Eu tenho a minha segurança pessoal, se eu fizer toda a minha parte. E a gente sabe que há 3 coisas, né? Higienização das mãos, o uso de máscara e o distanciamento social. Manter tudo isso, se eu fizer tudo isso, mesmo assim existe um risco. Mas se eu faço tudo o que me cabe para me proteger os outros, e confio no Senhor, eu preciso avançar com essa confiança. Pode acontecer? Pode acontecer. Com todo cuidado pode acontecer, e tem acontecido. Porque quem está contaminado não é porque foi descuidado. Muitas vezes foi um lapso e aquilo aconteceu. E outros se descuidaram. A dor é terrível. Mas se eu estou tomando os meus cuidados e confio no Senhor, eu preciso avançar de cabeça erguida. Houve um lockdown? Respeite. Há um toque de recolher à noite? Respeite. Siga as recomendações. Agora, não fique dando ouvidos também a todo o sensacionalismo que se faz para apavorar as pessoas. Ao invés de fazer tanto sensacionalismo, nós devíamos estar orientando mais as pessoas quanto aos cuidados que devem ter e ajudando as pessoas a confiar no Senhor. A vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus é soberana. Eu fiz tudo o que deveria e fui contaminado. Meu Deus, eu não te entendo, mas confio em ti. Perdi um familiar que se cuidava tão bem. Meu Deus, eu não te entendo. Eu vou levantar a cabeça com lágrimas nos olhos e seguir em frente. Ora, eu apelo muito a você que nos acompanha. Tome cuidado. Tem vacina na sua região, chegou a sua idade, siga as orientações, tome a vacina, tome os cuidados. Agora saiba que vacina tem um alto índice de proteção, não é 100%. Os cuidados têm um alto índice de proteção, mas não é 100%. O que mais? Confiança no Senhor. Aí nós estaremos seguros, de fato, verdadeiramente seguros. Bom, o pastor Arthur vai orar já para a gente terminar. Quero convidá-la amanhã para voltar aqui à nossa live às 7h30 da manhã. Pastor, vamos ter a doutora Rosana Alves
falando sobre a fonte de poder na família. Então você tem um encontro marcado conosco aqui às 7h30 da manhã. E nós temos às 8h30, daqui a pouquinho, a nossa live também em espanhol para nossos irmãos da outra parte da división. Então, nós vamos orar nesse momento, pastor, colocar os pedidos, só ler mais alguns nomes aqui, a Ana Rita Dornelles, a Paula José, o Ivo Júnior, a Dete Ferreira, o Firmino Milói, a Alexandra Nobre, que deixaram seus pedidos aqui, que Deus abençoe todos vocês. Nós estamos orando, esses são os pedidos que eu citei, mas todos os outros estão nas mãos das nossas equipes aqui de oração, de pessoas intercessoras que estão colocando o seu pedido nas mãos do Senhor. Pastor, vamos orar então? Curve a cabeça aí onde você está, vamos orar. Deus querido, nós estamos terminando essa meia hora de conversa sobre o tema desses 10 dias de oração. Nós não queremos depender de 10 dias para ter uma comunhão com o Senhor. Nós queremos sim ter uma vida inteira de comunhão. Mas nós te agradecemos porque esses 10 dias eles nos levam para mais perto, nos ajudam a interceder pela família e ajudar na salvação de outras pessoas também. Mas eu quero te apresentar agora, Pai, todos esses pedidos que foram mencionados aqui, ou os nomes que foram mencionados, ou os nomes que não foram mencionados, mas eles estão com os nossos grupos que vão orar. Há muita gente preocupada com a Covid, porque essa é a preocupação do planeta hoje, Pai. Muitos esperando pela vacina, ela não chega, ela não tem uma proteção totalmente segura, apesar de ajudar muito. Há muitos que perderam familiares, há pessoas que estão com familiares em estado grave, amigos, conhecidos. Isso gera uma angústia no coração, porque não sabemos quando isso vai terminar, como vai terminar. Por mais que tomemos os cuidados, o risco existe. Meu Deus, ajude cada um dos teus filhos a se prevenir, mas também a confiar. Há outros pedidos mais aqui. Pessoas que estão enfermas, contaminadas, em situação crítica no hospital, outros em casa contaminados, sem muitos sintomas, mas com medo, e há outras doenças, há problemas de drogas, finanças, emoções, desafios espirituais e principalmente o pedido, Pai, que o Senhor nos faça mais generosos, porque em dias de tanta dor e sofrimento, são exatamente estes os dias que o Senhor precisa de filhos mais generosos para aliviar esse sofrimento. Usa-nos para isso. Nós oramos e nos entregamos em Tuas mãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós ficamos por aqui. Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua jornada. Continue aí. Estamos já na reta final dos 10 dias de oração. Temos mais 2 dias. Então, se você não tem a revista, baixe lá a revista, continue fazendo parte desse projeto, continue orando pelos seus familiares. Que Deus seja contigo. Até logo.